Tchau. Seguindo com Denise Assis, estou aqui na expectativa de falar com você, porque eu sei que tem aí uma lente política que precisa ser, acho que eu vou colocada nesse julgamento. A imagem, Denise, da Hilde, do Paulo Vanucci e do Ivo Herzog ontem foi muito forte, né? E assustou os milicos e o Bolsonaro, que estavam ali. Eles não gostaram, o Bolsonaro, né? Nem quis voltar para não olhar mais para a cara da Hilde. Mas foi muito bonito, foi muito forte, e coaduna com o artigo que eu escrevi na segunda-feira, sobre sem anistia e sem perdão, que eu disse exatamente que, ao mirar aquele plenário da primeira turma, onde estaria ocorrendo o julgamento, nós estaríamos olhando para a história desde 64 até agora, quando os fatos se encontram e os personagens, alguns também, né? Vide Augusto Heleno, que está sendo hoje muito bem descrito pelo Alexandre de Moraes, muito bem o Alexandre, inserido, destroçou Augusto. Eu estava com medo desse Heleno escapar, mas não tem escapa. Você se lembra de uma entrevista assim, en passant, que ele deu para uma repórter que perguntou: Lula sobe a rampa? Ele disse: não, não. Um não rotundo, como dizia Brizola, né? Escuta, Conde, você me disse que teríamos pauta A, B, C e o que eu quisesse. O que Eu você posso quiser. começar pelo que eu quisesse? Pode começar pelo que você quiser. Porque eu acho que o que eu quiser vai abarcar os assuntos propostos, né? Vamos falar de Fux e delação premiada do Mauro Cid, e depois a gente fala um pouco do PL, que vai respingar, obviamente, vai sair totalmente chamuscado. Mas vamos começar pelo que eu quiser, porque eu quero o seguinte: eu quero destacar aqui dois personagens que não estão nos autos, que não estão nesse processo, que não fazem parte, teoricamente, dessa história, mas que deram uma escada fabulosa para os argumentos da defesa. O primeiro, nós vamos chamar aqui em cena aquele que eu sempre prefiro falar dele, José Múcio. Né? José Múcio deu um único argumento político da defesa de Bolsonaro, que os demais tiveram que passear pelo campo técnico porque não tinham sustentação. Porque, como bem apontou o nosso brilhante Pedro Serrano, houve tudo menos a possibilidade de dizer que não houve tentativa de golpe. Então, o arcabouço da defesa teve que passear pelo campo técnico sem resvalar para nenhum fato político. O único argumento político foi dado graciosamente de bandeja pelo José Múcio ao dizer no Roda Viva que ele tinha ajudado, o Bolsonaro teria ajudado na transição com os militares. Múcio, eu não acredito que isso tenha sido verdade, mas ainda que fosse, não era um detalhe para você trazer nesse momento, sendo você a raposa política que é, antigo, sabedor de que isso seria usado pró-Bolsonaro. A que governo você serve? Essa é a pergunta que eu sempre te faço. Porque, ao olhar para as suas atitudes, eu sempre fico na dúvida de que lado você está. Entendeu? Você deu para o advogado de defesa do Bolsonaro o argumento de que ele foi tão legal, estava lá fora e ainda se preocupou de ajudar na transição, lembrando, José Múcio, que não houve transição na defesa. Você foi lá nos militares com uma pautinha, apresentou, os militares, aliás, apresentaram uma pautinha para você e disseram: volta lá no Lulinha e diz que você é o nosso, que você vai cumprir esse ritual aqui, essas regrinhas que a gente já estabeleceu, então você vai virar ministro. Não precisa nada de transição, não. Que brincadeira boba é essa?
Então, a defesa ontem jogou isso para a plateia, né, como o argumento mais forte em defesa do Bolsonaro. Bolsonaro não participou de golpe nenhum. Pelo contrário, colaborou com o ministro José Múcio, coitado, que estava de del em del, procurando os comandos militares, batia na porta, batia a cara na porta, e não era atendido. Aí Bolsonaro foi lá e falou: Fulaninho, atende esse pobre Múcio. Então, isso foi usado como argumento de defesa. Esse é um personagem. A outra coisa que eu quero colocar aqui, olha, não joguem pedra. E, por favor, confie na intuição da Titi aqui. É o seguinte, não tenho informação, mas, tal como o Dallagnol, eu tenho convicção. Então, se o Dallagnol pôde usar aquele PowerPoint maravilhoso por pura convicção, eu vou usar aqui informações que eu cato aqui, ali e acolá, e do alto da minha experiência, que eu tenho um pouquinho, vocês vão de concordar, eu vou montar aqui algo que a defesa do Mauro Cid usou e vai usar até o fim do processo, porque foi uma estratégia elaborada caprichosamente por um personagem que veio ao mundo com uma única função: dar golpe. Esse personagem do qual eu estou falando, que não está no contexto, mas está porque ele paira sempre sobre a nossa República, Eduardo Vilas Boas. Vocês se lembram daquela gravação que foi feita e publicada, vazada, assim, sem querer? A Veja tem uma gravação que era um desabafo do Mauro Cid. Mauro Cid desabafou, chutou o balde, chutou a porta, falou cobras e lagartos para alguém que não tinha voz. Vocês se lembram que era um monólogo? E que não ninguém sabe até hoje quem era, né? Mas eu sei. Você sabe? Eu vou dizer aqui. Vocês vão dizer que eu estou viajando na maionese, mas eu vou viajar porque eu acho que eu tenho esse direito agora, nesse minuto. Aquela voz, ela não foi colocada na gravação porque do outro lado não havia voz, porque a pessoa que estava ouvindo do outro lado não fala mais, não fala porque está doente. Era o Eduardo Vilas Boas. Por que era o Eduardo Vilas Boas? Porque era uma estratégia. Ele é um grande estrategista. A tal mesmo ponto doentinho, ele opera. Ele nos roubou a democracia em 2016 com o Twitter. Sim. Então, o que ele pensou? Vamos ter esse documento aqui do Mauro Cid dizendo que foi coagido, que está nervoso, que a Polícia Federal está fazendo chantagem com ele, porque amanhã isso será usado na defesa. Vejam que do outro lado não há voz, porque se o Eduardo Vilas Boas falou alguma coisa, a voz seria muito característica, porque ele tinha na época, hoje em dia talvez nem tenha mais, um fiapo de voz. Ele anotava as coisas, ele não tinha a menor condição de falar. Então, essa gravação não tem som do interlocutor. É um desabafo. E esse desabafo foi parar na Veja. Vocês acham mesmo que o irmão do Mauro Cid ou o cunhado do Mauro Cid teria o caminho das pedras para chegar ao editor da Veja e dizer: olha, eu tenho aqui do meu irmão um desabafo e gostaria que o senhor publicasse, porque é da maior importância? Não. Quem tem esses contatos? Um grande estrategista que goza de alguma credibilidade na mídia e, principalmente, é uma espécie de patrono do Exército, tem grande respeitabilidade e tem ascendência paterna
sobre o Mauro Cid, a ponto de se aproveitar de um momento de fragilidade dele e dizer: fala para mim, meu filho, o que aconteceu lá? O que fizeram com você? Fala aqui para o papai. E Mauro Cid desmontou e contou tudo, ou inventou, ou aumentou, ou se vitimizou para o papai Eduardo Vilas Boas, que vazou imediatamente para a Veja, e isso virou uma peça de defesa no julgamento que está em curso hoje. Mas não deu certo, né, Denise? Não deu certo. Porém, vamos e venhamos. O seu Fux usou que a delação não está lá muito firme. E outros advogados também foram contra a delação nas preliminares. Então, se não deu certo, pelo menos abalou. Eu não estou aqui garantindo e dizendo que eu tive informação sobre isso. Eu estou deduzindo tudo isso em torno das consequências que essa gravação ocasionou hoje, porque ela foi uma peça estratégica para ser usada no julgamento. Eu estou, não vou dizer que estou convencida, porque isso é uma coisa, uma ilação minha, mas atire a primeira pedra quem achar que eu estou delirando. Ai, peraí, deixa eu catar meu capacete. Denise, não, peraí. Eu te amo, Denise. Te amo. Eu também. Te amo. Que coisa incrível, a Denise vem aqui e tal, e traz essa leitura contundente, essa revelação que eu não sabia, não tinha lido em nenhum lugar essa história de que o interlocutor seria o Vilas Boas. E você dizendo, eu Mas nem isso questiono. Não é porque você está, inclusive, dizendo desse contexto de a voz não existir ali do outro lado e tudo mais. Agora, eu queria. Então, vamos entrar um pouco na questão. Primeiro, eu quero um balanço teu, Denise, do julgamento de ontem e do comecinho de hoje, que eu acho que você assistiu aqui junto comigo e tudo mais. Como é que você está lendo a fala do Alexandre de Moraes? A fala do Paulo Gonet ontem, para mim, foi muito forte e tudo mais. E da defesa dos advogados. Eu queria um balanço teu, uma visão geral. O Conde, ontem eu entendi como um preâmbulo para estabelecer as regras do jogo. Vamos combinar como é que vai ser esse jogo. Tem furo aqui, tem furo ali, vocês estão apontando isso, aquilo, mas isso aqui já foi dirimido. Eu achava até que as preliminares seriam saltadas, porque elas já estavam tão, como apontou Alexandre de Moraes, tão dirimidas, aquelas dúvidas todas, e tão já ultrapassada nos diversos... como é que se diz? Processos e condenações anteriores, que não havia porquê aquelas argumentações dos advogados. Mas os advogados estavam pendurados em, como é que se diz? Recursos tão frágeis, tão esparsos, que eles tinham que se apegar, inclusive, no que já tinha sido decidido, que eles não tinham recurso para atacar a acusação, entendeu? Hoje, quando esse preâmbulo, essa introdução que o Alexandre faz, vindo com as provas decorrentes da delação, porque isso é uma coisa também que eu quero repisar aqui, fica muito evidente que os advogados estão num mato sem coelho, entendeu? Porque eles têm muito pouco argumento para debater com a acusação. Aí, por que eu digo que eu quero repisar a questão da delação? Porque ontem, nas preliminares, então, o que foi o dia de ontem? Estabeleceu o quê? No plenário? Não. É na primeira turma? Porque está escrito que é assim. Aí vem o seu Fux tentando. Ai, meu Deus, como esse cara, tadinho, ele não fica nem com vergonha. Ele se coloca logo de um lado, né? Então, seu Fux tentou introduzir no julgamento de ontem uma dica para dizer o seguinte: futuramente a gente pode mudar o jogo no meio do caminho, entendeu? Quando ele diz, não, a gente vai ver isso aí e talvez anular,
ele está estabelecendo, eu vou usar uma palavra muito feia, que deveria estar sendo usada por outro lado, mas ele está meio que ensaiando que pode existir um golpe dentro do judiciário. E não pode não, seu Fux. Tem regra. Então, sabe, dizer que pode mudar futuramente esse jogo não vai, não. Bom, então, ontem foi estabelecida a regra do jogo. Está falando Dino. Agora entrou o Dino, só estou colocando aqui para todo mundo acompanhar. O Dino é fantástico. O Dino é fantástico, né? Mas desculpa, eu não quero cortar você, querida Denise, pode continuar. Não, então foi estabelecido preliminares, foram derrubadas todas as dúvidas que já tinham sido derrubadas nos processos anteriores e ficou muito claro que, e hoje isso foi reforçado pelo Alexandre de Moraes, a delação do Mauro Cid, ela importou para dar o pontapé inicial no jogo. Olha, vão por aqui, por aqui, por aqui, que aqui vocês conseguem apanhar galinhas gordas. Então, a Polícia Federal pegou a delação do Mauro Cid e saiu a carta de provas que estavam contidas dentro do computador, dentro do celular do Mauro Cid, do Braga Neto, do fulano, do ciclano, até uma agenda analógica do Augusto Heleno. Então, dizer que a delação não presta, porque foi 9 vezes, porque foi 15 vezes, não vai colar. Primeiro, que ela não será anulada. Ela foi referendada, ela foi aceita. Se havia um momento de espernear, não é agora, mas foi antes, não espernearam, porque não quiseram. Então, dane-se, agora as provas partiram da delação do Mauro Cid, sim, entendeu? E então, agora, hoje, isso está sendo reforçado por aquela leitura e exibição de provas do Alexandre de Moraes. O jogo ontem foi expor que linhas os advogados seguiriam, e deu para ver que eles se esforçaram muito, foram muito competentes, mas eles estão em palpos de aranha. E deu para ver que as regras foram transparentes e seguiram todos os trâmites do Supremo Tribunal Federal. O que eu falei com o Folena aqui, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes, assim, do ponto de vista da nossa história e da consolidação da nossa democracia, é que foi um rito institucional, devidamente institucionalizado, respeitoso, em que todas as partes... A própria presença do Bolsonaro, num certo sentido, chancela o que está acontecendo, na minha visão. Exatamente. Né? O Bolsonaro está ali, ele quer intimidar e tudo mais, mas acaba chancelando. Está presente, está ali, vai esperar o resultado quietinho. Né? Não pode, ou seja, pode gritar, ele está concorde com o ritual que está acontecendo. Concorde com o ritual. Na minha visão. Assim, a imagem que passa também publicamente é essa. Agora, o Folena me deixou aqui um pouco preocupado, porque ele disse que o Fux, nessa dissidência de votar, né, pelo pleno, abre precedente para a defesa do Bolsonaro recorrer, e isso pode esticar e a coisa voltar a ser complicada. E sabe uma impressão que me dá, Denise, já passando para você, é que a experiência da Lava Jato criou uma expectativa com relação ao judiciário, meio que de maneira geral, que é tudo uma avacalhação só. Então, muita gente aposta, inclusive a mídia convencional, de que tudo isso pode ser anulado depois. Como é que você faz essa leitura? Eu acho que, ao rebater ontem o Alexandre de Moraes rebatendo o Fux, e hoje também algumas falas, né? O próprio Gonê, ao expor a denúncia e defender a sua denúncia, eu acho que demonstrou que tudo está diferente e muito consolidado. Então, à medida em que o julgamento caminhar, e nós vamos ter essa denúncia, se Deus quiser, vai ficar muito claro o quanto a avacalhação foi a Lava Jato, o quanto mal usada foi uma delação, porque lá, na Lava Jato, a delação foi tirada lá, sim, sob tortura.
Você se lembra da filha daquele Roberto, não sei das couves, lá da direção da Petrobras, que foi sequestrada, foi trazida à força de Portugal para cá, porque, do contrário, ele não falaria. E quando ele viu isso acontecer, ele falou cobras, lagartos e batatinhas. Então, Batatinhas, adorei. então, assim, vai ficar muito claro. Primeiro, não me venha com essa churumela de que Mauro Cid foi torturado ou coagido para fazer a sua delação. Eu perdi um sábado inteiro para assistir todas as falas do Mauro Cid gravadas em vídeo. Ele está o tempo todo, de um lado com a advogada e do outro com o advogado dele. Qualquer beliscão que ele levasse, ou o advogado entrava em cena para protestar, ou ele dispensava o advogado, porque não existe no mundo advogado nenhum que vai presenciar a coação e a tortura de um cliente e ficar quietinho e deixar o jogo rolar. Então, isso aí não tem argumento que sustente. Derrubado. Seu Fux dançou. Agora, com relação a essa manobra que o Fux introduziu, foi quando eu estou concordando com o Folena, quando ele pode sugerir que haja esse pequeno golpe dentro do julgamento, em que ele pode dar essa dica para a defesa dizer: não, vamos entrar. Acontece que eles não vão ganhar, eles vão apenas protelar, ganhar tempo dentro desse julgamento. Isso para nós é péssimo, porque tudo que nós não queremos é que esse julgamento vaze para 2026. Então, o que eles conseguirão é protelar, mas eles não vão conseguir mudar a regra do jogo, porque isso é uma regra que está estabelecida pelo Supremo e ponto, acabou. Denise, não, então, a regra da primeira turma, né? Ser responsável. A regra da primeira turma, que está estabelecido que é a primeira turma. Para mudar para o pleno, aí sim seria uma mudança de regra de jogo dentro do jogo em movimento. Isso não pode. Antes de trazer mais uma questão para você, deixa eu dar aqui atenção para o nosso público. Luciene Paz, a mulher do Vilas Boas, esteve no acampamento golpista, lembrando a gente, né, dessa cena deprimente da mulher de um general no acampamento golpista. Aliás, vamos lembrar que aqueles blindados foram apontados para a PM do Capelli, lá, e do Distrito Federal, para não entrar naquele momento, para salvar a Cidinha e a Tice, que estavam pegando suas escovas de dente. Pegando suas coisas, saindo correndo. Para não entrar no ônibus para Papuda. Então, teve que botar. Já pensou para dar a tempo. Esposa do Vilas Boas na cadeia daquele momento? O ônibus indo para Papuda ia ser delirante. Ai, não tem preço, né? Olha só, o Jairo está dizendo aqui também, mas esse é o preço da frente ampla do Lula. Está aí, o Múcio mostrou a frente ampla. Perigo aqui, que a Denise sempre... Deixa eu só fazer a sequência aqui, Denise. Marlene Leis Rosso. Bom dia, Conde querido, seus maravilhosos convidados. Alto nível, Curitiba presente. Vera Malaco, Denise sempre brilhante. E temos aqui a Delcisa Citadela. Bom dia, querido Conde e convidados. Obrigado pelo carinho de todos vocês aqui. Denise, uma leitura agora da cena política também que respinga no Congresso, em todas as articulações do governo. Como é que fica o PL? Daqui a pouco o Bolsonaro vai ser réu, né? Isso é incontornável, né? Como é que fica o PL e o Valdemar da Costa Neto diante dessa fatalidade? Eu acho que ele fica muito mal, e claro que isso vai respingar no PL. Até porque, Conde, vamos lembrar que ele estava lá com os 2 pezinhos dentro do golpe. Aí sim, coagido ou não pelo Bolsonaro, ele entrou com uma liminar para pedir contagem de votos e pagou uma multa de 22 milhões, porque ele entrou em nome do PL. Ele botou o PL dentro da questão golpista, duvidando da eficiência das urnas.
E aí, quando disseram para ele, olha, tudo bem, essa sua brincadeirinha aí custou 22 milhões, ele foi chorar pitangas, visitou o Alexandre de Moraes e pediu pelo amor de Deus e tal, mas demonstrou muito bem que ele estava disposto a aderir àquela bagunça. Então, ele duvidou das urnas que o reelegeram. Olha o absurdo, né? Então, assim, é muita desfaçatez. Não deu certo a conversa com o Alexandre, né? Porque foi lá, conversou, o Alexandre fez assim, vai pagar 22 milhões. Catou a pepita de ouro dele e levou, e acabou. Levou revólver, levou pepita de ouro, levou tudo que tinha. E tinha que levar mesmo. Agora, eu acho que vai acontecer com o Bolsonaro uma desidratação contínua, vai haver um processo mais lento do que foi provocado na Lava Jato, né, de enxovalhar a imagem dos políticos, como houve na Lava Jato, não vai haver, mas, de qualquer forma, aquela nesga de eleitores do Bolsonaro ocasionais, que não são aqueles que rezam para pneu, os que votaram porque não queriam votar numa esquerda radical, que eu morro de rir disso, da esquerda radical. Então, esses vão prestar atenção e vão ver no desenrolar que houve, sim, muita violência e muito golpismo, muita ideia de interromper a nossa democracia. Não é isso, Léo Sobreira, que está chegando? Oi, Léo, bem-vindo, Léo. Denise, Conde, bom dia. Tudo bom? Acompanhando aí o julgamento, tudo bom? É isso, estamos em ritmo de julgamento. Denise, eu acho que isso vai obrigar, só fechando a ideia, isso vai obrigar que o Valdemar Costa Neto já procure conversar com outras alternativas, porque Bolsonaro ficou evidente que não dá mais. Ele será o Valdemar, preso. E você conhece, não sei se você conhece pessoalmente, mas você conhece o modus operandi dele. Sim. O Valdemar, ele tá doido para conversar com o Lula faz tempo, sabe? Daqui a pouco. Ele está costeando o alambrado. Está costeando o alambrado. Denise Assis, minha querida, olha, obrigado. Sempre importante sua presença, sua leitura de Brasil, de mundo. Como é que foi aquele ritual lá em Brasília que você foi participar da posse da ministra? Foi maravilhoso. Foi de um peso assim que vocês não têm ideia. A República toda metida lá no Teatro Nacional, fazendo aquela passagem de um militar da FAB para uma mulher dentro do Supremo Tribunal Militar e que já está ecoando e dando efeitos, desdobramento. Ontem mesmo, Sobreira me ajudou a botar no ar uma matéria em que um major foi punido porque se manifestou politicamente, contrariando uma ordem expressa do Tomás Paiva. E o Supremo Tribunal Militar referendou isso, condenou o cara, enquadrou ele em desobediência. Artigo 163, desobediência recusada. Aliás, obediência recusada. Isso vai levá-lo a um conselho de justificação. Então, olha, sinceramente, eu acho que agora vai. Agora o Brasil vai deslanchar. Humildemente, acho que 2025 é um ano decisivo para todos nós. Denise Assis, muito obrigado. Semana que vem estaremos juntos. E antes disso, sempre bom ver você brilhando em todas as lives e transmissões aí do 247, querida. Um beijo grande para você. E brilhamos juntos. É uma equipe. Tchau.